Eu me chamo professora Valesca Correia e hoje nós vamos para mais uma aula do componente curricular Formação Humana Religião, tá? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade, ao assédio moral, tá bom? Vamos entender um pouquinho o que é o assédio moral. Mas antes disso, não se esqueça, que ainda estamos vivendo em uma pandemia e que todos os cuidados para com o Covid-19 ainda são muito importantes, tá ok? Então, se vocês forem sair de casa, usem máscara, usem álcool em gel a 70%, lavem bem as mãos de vocês, mantenha o distanciamento de pelo menos 1 metro, Desinfete os objetos pessoais, como os celulares, fones de ouvido, enfim. E só saiam de casa se realmente for necessário. O melhor cuidado é sempre a prevenção. O que é o assédio moral, Como nós já vimos anteriormente, o assédio moral é a exposição de alguém a situações humilhantes e constrangedoras, Essas situações elas são repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho, tá? E no exercício de suas funções, Como vocês observam aí na imagem, como se fosse o chefe e o empregado, né? Onde é que o assédio moral é mais comum? O assédio moral é mais comum em relações hierárquicas, autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e antiéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigindo a um ou mais subordinados, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e organização. Tá? Então, o assédio moral, ele é mais comum no ambiente de trabalho, onde tem a hierarquia, ou seja, os chefes e as pessoas subordinadas a eles, os empregados, digamos assim, tá certo? Uma psiquiatra muito importante, em relação ao assédio moral, que ela escreveu até um livro relatando sobre isso, que se chama Assédio Moral, a Violência Perversa no Cotidiano, ou seja, não são casos isolados. Diariamente, pessoas passam constrangimentos em seu ambiente de trabalho, elas sofrem algum tipo de assédio moral. Então vamos entender um pouquinho, quem foi essa escritora, Marie-France. Ela era uma psiquiatra, como vocês estão vendo aí a imagem dela e o livro dela, tá? Ela era uma psiquiatra francesa, uma das primeiras estudiosas a se preocupar com o assédio moral no trabalho. Da perspectiva de sua especialidade, entende o mesmo como sendo qualquer conduta abusiva, configurada por meio de gestos, de palavras, de comportamentos inadequados e atitudes que fogem do que é comumente aceito pela sociedade. Tá certo? Saiba identificar o assédio moral, Aqui são algumas características, tá certo? Das práticas do assédio moral, como sobrecarregar o empregado de tarefas, ignorar sua presença, espalhar rumores e vigiar, o trabalhador, o empregado, excessivamente, tá certo? Não há assédio moral, Nós temos logo mais aqui essa imagem para encerrar a nossa aula de hoje. E eu espero que eu tenha contribuído para a aprendizagem de vocês.
tá? Logo mais as atividades sobre a nossa aula de hoje. Se cuidem e até a próxima aula.